4 horas por dia. É tudo que você precisa para ser aprovado no Enem. Nesse vídeo você vai aprender a divisão semanal em 3 partes. Quantas disciplinas você tem que estudar por dia? A estratégia da escada que o seu cronograma precisa ter. 3 erros que você não pode cometer no seu cronograma. E no final, eu vou te mostrar um quadriário pronto de 4 horas de estudos para essa reta final do Enem. Anote os pontos mais importantes desse vídeo para que você consiga começar a aplicar hoje na sua rotina de estudos. A sua semana de estudo deve ser dividida em 3 partes. Você já deve ter escutado mentores, professores falando que é importante assistir a aula, fazer questões, revisar o conteúdo, fazer simulados, estudar os erros, fazer a redação. O problema é que ninguém explica como organizar isso na sua semana para que ela seja extremamente produtiva, principalmente quando você tem pouco tempo para estudar por dia. Foi aí que eu desenvolvi a estratégia de 3 partes fundamentais da sua rotina semanal. A primeira parte é o progresso teórico. Claro, essa parte é fundamental, porque é ali que você vai progredir nos conteúdos que você está estudando dentro do seu cronograma. De forma simples, eu coloco o progresso teórico de segunda a quinta-feira. Você terá 4 dias da sua semana dedicados a assistir às aulas, fazer as listas de exercício, corrigir essas listas, fazer anotações, trabalhar com flashcards. A segunda parte da sua rotina semanal são as revisões estratégicas. Eu gosto de separar a sexta-feira para que você faça essas revisões. Dentro do meu método de estudo, meus alunos fazem os simulados globais de revisão. Nesses simulados, a revisão é acumulativa. A cada semana ele vai ficando cada vez mais completo e, claro, cada vez mais difícil. Assim, toda semana você vai revisar o conteúdo estudado recente e todos os conteúdos estudados anteriormente. A terceira parte da rotina é o final de semana, sábado e o domingo, se você quiser estudar, onde entram os simulados e as provas antigas. Essas são as 3 partes da sua rotina semanal. Você pode mexer essas peças. Tem aluno que gosta de colocar o simulado ou a prova antiga na segunda-feira e estudar o restante da semana. Tem aluno que faz os simulados de revisão no sábado. Principalmente os meus alunos que estão no começo do cronograma, porque eles ainda não estão fazendo simulados de cursinho nem provas antigas. Então a rotina deles é dividida entre estudar o conteúdo durante a semana e na sexta, no sábado, ali fazer simulados globais. O domingo fica para descanso, para estudar os erros ou até mesmo para fazer a redação. Mas aí surge uma grande dúvida. Quantas disciplinas eu devo estudar por dia se eu tenho apenas 4 horas para estudar? Essa pergunta é respondida com uma estratégia. Primeiro, você precisa distribuir essas disciplinas ao longo da semana, de acordo com a importância, a prioridade dela para sua prova, a prioridade dela no Enem. Matemática é a matéria de maior prioridade, e é que mais você precisa evoluir, principalmente no começo do cronograma. É por isso que, no mínimo, você vai ter que ter um contato com a matemática durante a semana 3 vezes. Natureza já é dividida em 3 disciplinas, biologia, química e física. E no mínimo você tem que estudar 2 dias para cada disciplina. Te exemplificando um pouco. Matemática você vai estudar na segunda, na terça e na quinta. Biologia você vai ver na segunda e na terça. Química na terça e na quarta. Física na quarta e na quinta. Humanas não é uma matéria com tanta prioridade assim quando a gente olha para matemática e natureza, principalmente no início do seu cronograma. História, por ser uma disciplina mais fácil de evoluir, você pode estudar ela um dia na sua semana. Geografia é uma matéria um pouco mais complicada, com mais conteúdo. Então geralmente você vai estudar um dia ou até 2 dias da sua semana. Filosofia e sociologia tem pouco conteúdo. É rápido de aprender, rápido de pegar. Em um dia você consegue estudar as 2 disciplinas. Já linguagens, na minha opinião, é a única matéria que é facultativa dentro da tua rotina semanal. Isso porque depende do seu objetivo e do nível que você está. Eu recomendo para os meus alunos estudar pelo menos uma vez na semana linguagens, para quem quer fazer entre 30 e 35 acertos. Não vou me aprofundar na estratégia de cada área nesse vídeo, porque eu vou fazer um vídeo sobre cada uma das áreas do Enem e como estudar e evoluir a tempo da prova desse ano. Depois de distribuir essas disciplinas durante a sua semana, você precisa organizar os blocos de estudos. E aqui vem algo que ninguém nunca te explicou sobre os blocos de estudos. Existem 4 tipos de blocos que você consegue fazer na sua semana. O primeiro é o bloco de primeiro contato difícil. É quando você vai pegar uma matéria de difícil compreensão, matemática, química, física, vai assistir a aula e fazer as listas de fixação daquela aula. Você vai precisar de mais tempo para fazer isso, então esse bloco ele vai ter no mínimo 2 horas de duração. O segundo tipo de bloco é o primeiro contato fácil. Também envolve aula mais fixação, mas de um conteúdo mais fácil de pegar, de biologia, de história, onde você consegue assistir as aulas em 2.0, a lista é menor, tem 10 questões e você faz rápido, então vai levar no máximo 1 hora, 1 hora e meia para concluir aquele bloco. O terceiro tipo de bloco é o bloco de consolidação. É o bloco onde você não vê a aula, você apenas faz questões. Termina a lista que havia começado ou faz uma nova lista e principalmente estuda os erros. Esse bloco ele vai ter uma duração de em torno de 40 a 50 minutos. E o último tipo de bloco é o bloco de simulados, especificamente os simulados globais, que vão ter uma duração entre 40 a 60 minutos, dependendo do nível de complexidade daquele simulado. Quando você organiza a sua rotina semanal, você vai pensar nas disciplinas e o bloco daquela disciplina. Então, por exemplo, segunda-feira você vai fazer um bloco de contato difícil, um bloco de contato fácil e um bloco de consolidação. Vai dar 2 horas, mais 1 hora, mais 1 hora. Ali você vai estudar 3 disciplinas. No outro dia, por exemplo, você pode fazer um bloco de contato difícil, um bloco de contato fácil e 2 blocos de consolidação. Vai dar ali 4 horas, 4 disciplinas estudando. Tá entendendo que a estratégia não é estudar 1 hora cada disciplina?
também não é estudar 2 disciplinas, cada disciplina 2 horas. Vai depender de qual disciplina você está estudando, do que você vai fazer dentro daquele bloco, se você vai ver aula mais questões, se vai fazer apenas questões de revisão, e também da complexidade. Você não vai estudar a mesma carga horária para matemática e a mesma carga horária para filosofia. Continuando na organização semanal, existe uma estratégia. Essa estratégia deixa o seu estudo mais fácil. Eu chamo ela de estratégia da escada. O conceito teórico da aprendizagem da memorização consiste em o primeiro momento de aquisição do conteúdo, onde você vai ver a aula e estudar a teoria. Logo depois daquela aula, você faz a fixação daquele conhecimento com uma lista curta de questões, 10 questões, por exemplo, ou flashcards, ou autoexplicação daquele conteúdo. E dentro da aprendizagem vem o segundo momento, que é o momento de consolidação daquele conhecimento, que não pode estar muito distante, ou seja, no outro dia. Então aí entra a estratégia da escada. Quando você estudar um conteúdo no dia, no outro dia é ideal que você tenha um contato novamente com aquele conteúdo de uma forma mais prática, ou seja, terminando a lista de questões que você começou, ou estudando os erros da lista de questões que você já fez, ou fazendo uma nova lista de 10 questões. Então essa é a primeira regra fundamental do seu cronograma. Se você estudou matemática na segunda, você tem que ter um contato com matemática na terça de novo, nem que seja 30 minutos. Continuando a nossa escada do conhecimento, a gente vem para o terceiro momento, que é o momento de evocação, ou seja, você dá um espaço de tempo e tenta evocar aquele conhecimento para que você consiga consolidar ele ainda mais na sua memória. E aí é a revisão, com os simulados globais, que você vai fazer na sexta e no sábado. O quarto e último momento dessa escada é a reconsolidação, que é basicamente quando você olha os erros que você teve, estuda aqueles erros com aprofundamento e consegue tapar as lacunas que você tem dentro do seu cérebro. Mas eu preciso que você tome cuidado. Existem 3 erros que todo aluno comete que faz atrasar o conteúdo e o cronograma. O primeiro erro é ter uma rotina semanal baseada em horários fixos. Porque eu vou acordar às 7 horas, das 7 horas até 7h30 eu vou ver a aula, das 7h30 até às 8 horas eu vou fazer 10 questões, das 8 horas até às 8 tem uma grande chance de estudar errado. Se você acordar 10 minutos mais tarde, se você levantar para fazer um café, se você acordou num dia ruim e estava com dor de cabeça, todo o seu cronograma dá errado. Você se frustra e abandona tudo. É por isso que você precisa trabalhar mais com as metas. É ideal sim que você separe o tempo de estudo, por exemplo, eu vou estudar de manhã ou vou estudar de tarde, mas tente trabalhar com as tarefas que você tem que fazer. Ou seja, eu tenho um bloco ali de 2 horas para matemática, dentro desse bloco eu tenho 3 aulas para ver e fazer uma lista de 10 questões. Se você levar mais tempo do que 2 horas, tudo bem, leve mais tempo, mas termine aquelas tarefas. Se você levar menos tempo, você consegue fazer mais questões ou seguir para o próximo bloco de estudo. Quando você trabalha com essas metas, você não fica preso a um horário fixo e a sua produtividade aumenta. O segundo erro que a maioria dos alunos comete é não ter um dia livre. Entenda, não existe rotina perfeita. Então o ideal é que você deixe o domingo mais livre. Ah, Renato, mas eu quero estar todo dia. Então faz uma coisa mais leve, estuda os erros, vê um documentário, deixa um filme que você pode utilizar de repertório na sua redação. Eu, por exemplo, gostava de deixar o período da tarde de sexta-feira um pouco mais livre. Então na sexta eu colocava ali, vou fazer os simulados de revisão. Mas já deixava ali à tarde um período um pouco livre para que eu conseguisse desafogar aquilo que eu não consegui fazer. Ou se caso eu não tivesse com muita vontade de estudar, não tinha nada planejado para aquela sexta-feira. Então eu não ia ficar tão triste. O terceiro grande erro é não ter um caminho claro, um planejamento estratégico. Você só segue o cursinho, não sabe direito muito bem o que está fazendo. Você só abre, vê ali a aula que tem que ver, vê a aula, faz a lista e você não tem uma estratégia. E se você atrasar, você não sabe o que fazer. E se você tiver com muita dificuldade em física e química, você também não sabe o que fazer. É por isso que o Memorize se destaca e está muito além de qualquer cursinho tradicional. Porque quando eu monto ali dentro do Memorize o quadro horário dos meus alunos, o planejamento de 5 meses, eu já penso em tudo isso. Já penso em uma semana de folga, utilizando ali para revisões, para desatrasar o cronograma. Eu já penso na evolução gradual do quadro horário para o aluno iniciante, para quem está no nível intermediário, para quem já está no nível avançado, porque isso tem que ser modificado e ajustado todo mês. As listas já são pensadas de forma estratégica, então não tem uma lista de 50 questões, porque isso é um absurdo. A lista de fixação ela vai ter 10 questões prontas, com uma resolução completa, para o aluno não perder tempo, porque ele já tem pouco tempo. Você tem 4 horas de estudo, imagina se você tivesse que buscar todas as aulas que tem que ver, buscar as listas na internet, depois buscar uma resolução com qualidade, e além da sensação de estar sempre fazendo errado, sempre inseguro com o seu quadro horário. O Memorize se diferencia nisso, porque além de ter uma plataforma completa de questões, você tem um direcionamento completo comigo até a prova do Enem. Ainda dá tempo de você fazer parte da turma de 5 meses do Memorize. Se você tem interesse, aqui embaixo tem um link, eu estou disponibilizando um cupom de R$100 de desconto para quem entrar agora em junho na turma de 5 meses. Além de ter todo o meu suporte para adaptar o teu cronograma para os 5 meses da reta final do Enem. Pra gente fechar esse vídeo, vamos falar do quadro horário de 4 horas. Então nesse momento eu preciso que você preste muita atenção, anote tudo em detalhes. Esse é o melhor quadro horário de 4 horas para quem quer passar no Enem esse ano. A gente vai fazer o progresso teórico de segunda a quinta. Matemática você vai estudar 3 vezes na semana. Na segunda-feira será um bloco maior, onde você vai ver aula e fazer lista de fixação. Na terça-feira um bloco menor, onde você faz a consolidação, ou seja, apenas questões. Na quinta-feira você estuda um novo conteúdo, aula mais lista de fixação. Biologia você vai ter 2 contatos na semana, segunda e
terça-feira. Nesse tempo ali você vai ver as aulas e fazer uma lista de 10 questões. Química também será 2 dias de estudo com uma carga horária um pouquinho maior do que biologia. Na terça-feira você vai estudar 1h30 de química, vendo aula, fazendo questões. Na quarta-feira dá pra terminar de ver as aulas e fazer mais questões. Física também será 2 dias. Na quarta-feira você vai estudar 1h30 vendo as aulas, fazendo questões. Na quinta-feira apenas questões, ou se tiver alguma aula que você não conseguiu ver ainda, um novo conteúdo, você vê as aulas e faz mais questões. Humanas a carga é bem reduzida, principalmente História, Filosofia e Sociologia. Então História você vai ver na segunda-feira apenas 1 hora. Caso você queira estudar um pouco mais de História, dá pra ver na quarta-feira também 1 hora. Filosofia, o conteúdo é muito pequeno, então basta que você estude na segunda-feira 30 minutos, vendo uma aula rápida de 10, 15 minutos ou uma leitura de resumo rápido e uma lista de 10 questões. Sociologia, a mesma estratégia de 30 minutos na terça-feira. Geografia é uma matéria que se assemelha à natureza porque tem muito conteúdo e é um pouco difícil, então você vai estudar ela na quarta e na quinta, 1 hora em cada dia, vendo aula e fazendo questões. Linguagens fica optativo, eu coloquei 30 minutos na quinta-feira, você pode aumentar para 1 hora se tiver tempo sobrando. Se tiver com muita dificuldade em matemática e natureza, eu sugiro que tire essa linguagens e aumente o tempo em natureza e em matemática. Sexta e sábado será dedicado para simulados globais de revisão, simulados com 20 questões, revisando tudo que você já estudou até hoje. O simulado de matemática você vai levar 60 minutos, o de biologia 20 questões em 40 minutos, química 20 questões em 40 minutos, física 20 questões em 1 hora. No sábado, o simulado de história 40 minutos, geografia 40 minutos, filosofia e sociologia faz juntos, 10 questões de filosofia, 10 questões de sociologia, também 40 minutos, e um simulado de linguagens também 40 minutos. A redação fica na sua estratégia, você pode fazer ela no domingo, você pode encaixar um dia na semana que tiver mais tempo. Usando tudo que eu te mostrei nesse vídeo, você terá uma rotina eficiente e estratégica e vai conseguir ser aprovado no Enem com apenas 4 horas por dia. Vale a pena você rever os pontos importantes desse vídeo, anotar tudo e aplicar essa semana já na sua rotina. No próximo episódio dessa série de vídeos da reta final do Enem, eu quero falar sobre como sair do zero para mais de 800 pontos em matemática. Isso em poucos meses. Só que eu quero saber de você, comenta aqui se esse vídeo que eu fiz hoje foi útil pra você gostou dele, e qual outro tema você quer ver aqui no canal. Pode ser esse de matemática? Comenta aqui que eu vou me esforçar pra trazer o quanto antes esse vídeo. Lembrando, ative as notificações pra não perder os próximos vídeos, porque vai sair toda semana até o Enem. Te vejo no próximo.